Muito bom dia, é uma satisfação estar com vocês nessa manhã para mais um Bom Dia TI. Mesmo sendo em ambiente virtual, sempre é bom reencontrar todos nesse momento. De manhã cedo ainda a gente está com bastante alegria diante dos nossos ambientes virtuais, mas isso quando chega o final da tarde nem sempre é assim, ou mesmo durante o dia a gente vai cansando. E é sobre esse tema que um pouco vai ser abordado hoje pelo nosso convidado, Paulo Amorim, que vai nos falar um pouquinho sobre as descobertas da neurociência, da psicologia, que nos ajudam a preparar o presente que estamos vivendo neste momento em função da pandemia, também o futuro, né? Para tentar minimizar essa exaustão que a gente, essa exaustão cognitiva, né, que a gente vem sentindo nessas relações virtuais. Então, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, quem está nos acompanhando também pelo Facebook do Trinopolo, pelo Facebook, pela Bitcom TV, pelo aplicativo da Bitcom. Então, muito obrigado por estarem conosco nesta manhã. Agradeço muito também aos nossos patrocinadores, vocês podem consultar os serviços oferecidos pela Algar Telecom, pela Bitcom, pela Agência Moça, nos sites das empresas patrocinadoras. E o nosso agradecimento muito especial pelo patrocínio de gestão da HDN Digital e do Sicredi, aos quais vocês puderam acompanhar o vídeo aqui na abertura. O nosso convidado dessa manhã tem uma ampla experiência nessa área de gestão de pessoas. Paulo Amorim é muito reconhecido nacionalmente por esse trabalho que ele vem desenvolvendo. São 35 anos de experiências em empresas como a Coca-Cola, a Gerdau e a Dell Computadores. Ele também recebeu prêmios Top ABRH e Top ABDG pela implantação de metodologias nessas empresas. Também teve destaque de RH para o Rio Grande do Sul e também no Top of Mind nacional, esteve entre os 5 dirigentes de RH. Então, tem amplos estudos desenvolvidos na áreas de design, neurociência, people analytics, tecnologia, inovação, mundo virtual, startups, né? É conselheiro, é consultor e membro do Conselho Consultivo da AmCham, mentor do programa Scale Up da Endeavor, e atualmente ele é o CEO do Cinex, né, que é o Centro de Excelência Empresarial, que atua na formação de líderes que transformam pessoas e organizações. Então, Amorim, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para conversar conosco. Vai ser uma rica intervenção e certamente terá dicas importantes para o nosso dia a dia. Antes de passar a palavra para você, eu quero convidar o nosso presidente, Juremir Milani, para que faça a sua saudação e fale um pouco também com esse tema, que eu sei que ele é um apaixonado sobre isso. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam com saúde. E sim, Edson, é um assunto que é o meu hobby, né? Nos momentos de ócio criativo, eu procuro entender muito essa questão de como funcionamos, né? O autoconhecimento, ele passa por um modelo de poder entregar melhor resultados como pessoa. E o autoconhecimento também na parte química e física, né, ou eletroquímica que acontece no cérebro, que é explicado pela neurociência, me atrai muito mesmo. Então, essas coisas que a gente vê que o Paulo nos adiantou, que vai conversar com nós, tem tudo a ver com o quanto a gente conhece, o quanto a gente consegue interagir com a nossa máquina, o nosso cérebro, e o quanto a gente consegue entregar a partir desse uso mais consciente, né, dessa máquina com o nosso conhecimento. Então, Paulo, muito obrigado. Realmente é um assunto que me interessa muito. E, enfim, eu estou bem ansioso para poder te ouvir. Seja bem-vindo, Paulo. Só antes de passar para o Paulo, perdão, nós vamos abrir no final um espaço para perguntas, então quem estiver aqui nos acompanhando pelo Zoom, por favor, deixe sua pergunta nos comentários e assim também como pode fazer nos comentários do Facebook, que a gente acessa lá e repassa aqui para o Paulo, tá? E lembro também que a apresentação ela está sendo gravada e vai ficar disponível no nosso site
no site do Trinopolo. Agora passo para o Paulo. Obrigado novamente e está contigo a fala. Ok. Obrigado, Edson. Obrigado, Juremir, pelo convite. É sempre muito bom a gente poder estar junto aí com o time em geral, com as pessoas que estão nas corporações e poder compartilhar aprendizagens, experiências aí, principalmente nesse tema que propositadamente eu propus chamar de tecnologia das relações, que até me perguntaram na entrevista no Bitcoin se tinha alguma coisa a ver com o Dia dos Namorados. Não, nós não vamos falar do Dia dos Namorados hoje, nós vamos falar nessas relações que a gente tem virtualmente aí nas organizações. Vocês estão vendo a tela, só me deem um ok aí, só para eu ter certeza. Tá bom. Então é o seguinte, eu quero começar pedindo para vocês, e até o final dessa nossa conversa vocês vão entender, que vocês mutem seus microfones, mandem suas questões aí pelo chat, depois eu vou falar aí uns 30 minutinhos, espero poder deixar um tempo para a gente conversar mais para o final, e também fechem seus e-mails, suas mídias sociais, desliguem a televisão, avisem o pessoal que está em casa que vocês estão iniciando a reunião, enfim, procurem eliminar todos essas coisas que acabam interferindo aí na nossa concentração e no nosso foco atencional, que, aliás, é algo que nós vamos conversar um pouco durante o dia, durante esse papo agora. Eu dividi aí, como vocês viram no convite, a gente vai falar rapidamente sobre cenário, vamos falar sobre a neurociência e o mundo virtual. Eu quero compartilhar algumas descobertas, estudos recentes e não tão recentes, que vão nos ajudar a navegar nesse relacionamento tecnológico aí, e também isso vai nos ajudar a entender por que a gente tem essa exaustão cognitiva. Eu não vou me apresentar em detalhes, vocês podem, no final, eu vou dar meu LinkedIn, vocês podem entender minha história toda lá. Eu só queria falar da minha história mesmo, que eu trabalhei remotamente na Dell Computadores aí por 4, 5 anos, inclusive tive uma experiência em liderar times remotos no mundo inteiro, então eu tive times em Singapura, na Irlanda, na Índia, na China. E por que eu estou trazendo isso? Porque além do desafio remoto, também tinha o desafio da interculturalidade. E no Cenex, que é o Centro de Excelência Empresarial, que é a empresa que eu estou hoje, desde fevereiro de 2020, nós encerramos a nossa operação física, que era num escritório aqui de 200 metros quadrados, perto do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e estamos aí hoje totalmente online, virtual. Nosso time está espalhado aí por esse Rio Grande do Sul afora, tem gente em Juí, tem gente em Mostardas, tem gente em Porto Alegre, tem gente na Serra Gaúcha. Mas da minha história, o que eu queria trazer é que eu tenho bastante experiência, até antes da pandemia, nesse trabalho remoto, nesse trabalho virtual. Tá? Eu queria começar falando um pouquinho sobre contexto, e é bem rápido, e eu costumo usar para contexto sempre uma pesquisa que eu gosto muito, que chama-se Global Human Trends Survey, da Deloitte, que é uma pesquisa que é realizada desde 2011, com mais de 10 mil pessoas aí, em 160 países. O Brasil, óbvio, faz parte, e eles eles buscam os direcionadores com relação a pessoas e organizações, mas muito mais a pessoas, tendências para os seres humanos. E desde 2016, até antes da pandemia, essa pesquisa trouxe alguns direcionadores que, para mim, eles ainda estão presentes. Por exemplo, cada vez mais nós teremos pessoas mais jovens e mais velhas dentro das organizações. Uma aceleração da velocidade da mudança, a tecnologia como grande, vamos dizer assim, impulsionador dessas mudanças, um novo contrato social, ou seja, uma nova relação entre empregador e empregado, não gosto muito desse termo, mas entre empresa e colaborador, que contemple outras coisas, a questão da diversidade, da inclusão, o ponto da carreira, que hoje carreira se diz real time, né? Carreira ocorre a toda hora, a todo momento, o conceito de rede de times e, mais especificamente, o conceito de empreendimento social, que são organizações que olham para o bem da sociedade. Então, eu não vou falar sobre todos os anos aqui nesse contexto, o que eu queria trazer para vocês são os 2 últimos anos. A pesquisa de 2020 ocorre um pouquinho antes
da pandemia, e ela, vamos dizer assim, se ela pudesse ser resumida, ela trata de ter o foco do ser humano em tudo que a organização faz. Notem que nós estamos antes da pandemia, né? E se encontra que o mercado hoje, as organizações, os empreendimentos, têm que colocar o ser humano no centro. Não tem nada de novo nisso, pelo menos no falar, na prática eu sei que tem, mas fala também do empoderamento das pessoas com tecnologia, ou seja, não tem mais como desvincular a tecnologia do engajamento e o foco no ser humano. Quando chegamos em 2021, essa pesquisa recentemente saiu, eu não vou também entrar em detalhes, aliás, antes que eu me esqueça, essa pesquisa, ela pode ser, vocês podem fazer o download dela direto da internet, ela tem em torno de 140 páginas. O único detalhe é que ela não é traduzida para o português, ela é em inglês, tá? Mas vale a pena para quem quiser depois procurar e baixar. Mas a pesquisa de 2021, ela trata do bem-estar, então do líder olhando o bem-estar das pessoas, da organização olhando o bem-estar das pessoas. Ela trata de um tema que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, ela fala de vida integral, ou seja, que hoje já não tem mais a vida do trabalho, a vida... Aliás, nunca teve, né? Mas agora mais ainda, a vida do trabalho, vida pessoal, família, lazer, tudo está misturado, então a gente tem que olhar o conceito de integralidade, trata da requalificação das pessoas e, de novo, do empoderamento, e reforça os conceitos de rede, de novos trabalhos e da aceleração na mudança. Muito bem, eu trouxe mais uma pesquisa aqui, que foi feita pela WGSN, que ela chama-se Tech is Human, né, o futuro do trabalho, que também indica algumas coisas específicas, e, de novo, essa pesquisa vocês podem fazer o download. Ela traz algumas competências que são importantes aí a partir desse momento que a gente está vivendo, mas eu queria enfatizar aqui, principalmente, o aspecto do pensamento crítico, então, cada vez mais falando sobre pensamento crítico, da experimentação, ou seja, de que a gente tem que se experimentar cada vez mais, né? Quem tem startup ou é empreendedor sabe o que é um MVP aí, né? E vem trazendo algumas coisas importantes que estão acontecendo aí com relação à própria escrita, a linguagem dos emojis e tal, e o ativismo digital. Eu não vou entrar muito nisso, eu queria criar esse pano de fundo, porque logo depois a gente chega na pandemia, e aqui na pandemia eu também não vou falar sobre a Covid-19, espero que todos estejam bem e passando por essa pandemia aí. Eu, particularmente, perdi grandes amigos aí nesse contexto. Mas o que que queria trazer da pandemia aqui é que a pandemia tem sido e é uma grande experiência existencial para nós. Pela primeira vez na história da humanidade, o mundo colocou o ser humano no centro ao mesmo tempo, com um foco único, que é o foco da sobrevivência, e a pandemia está atuando e atuou como um catalisador de transformações. Lembra que eu falei ali de 2016 para frente, né? Da pesquisa, tudo que vem mudando de 2016 não parou com a pandemia. Na verdade, houve um efeito catalisador e houve uma exponencialidade, uma aceleração nesse processo. Então, a pandemia trouxe este aspecto. Bem, o que especificamente ela trouxe? Uma série de coisas que não eram vistas antigamente, passaram como que do dia para a noite a existir. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Um deles, por exemplo, eu não sou psicólogo, eu sou um administrador, mas os psicólogos hoje estão fazendo terapia por meio virtual. Alguém pode dizer, bom, Amorim, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver que até antes da pandemia, o CRP, do CRP, Conselho Regional de Psicologia, havia uma discussão, e até por que não dizer uma proibição, da terapia por meio virtual. A terapia tinha que ser feita por meio presencial, até por acreditar que não dava o resultado, etc. Vejam agora que pós-pandemia, a terapia não está só sendo virtual, pode ser presencial, óbvio, tomando seus cuidados devidos, mas como está comprovado que os resultados são similares, né? Outras coisas mais que surgem aí que são aceleradas, é a gestão das equipes remotas, e vejam que até a missa, né, se vocês lembrarem, passou a ser pela internet durante alguns tempos, o que era um dogma também. Com isto, também surge um outro detalhe chamado de FOMO, uma síndrome de FOMO, que eu já vou chegar nela, eu não vou falar nela agora.
Também o que aconteceu? Aconteceu que do dia para a noite nós fomos, assim, recebemos uma enxurrada de informações. Nós já tínhamos um bom acesso à informação virtual, eu digo treinamentos, lives, etc. Mas eu nunca vi tanta live, tanto curso gratuito, tanto curso de universidade, quanto ocorreu logo depois da pandemia, quando as empresas e organizações se deram conta que tinham que ir para o meio virtual. E aí eu vou trazer de volta a FOMO, que é uma síndrome que está sendo causada por este momento que a gente vive, que é uma sigla em inglês, que é Fear of Missing Out, que é o medo da gente perder alguma informação, porque a gente tem tanta informação na mesa, tanta coisa sendo passada ao mesmo tempo, que a gente pode desenvolver essa síndrome de estar perdendo muita coisa, ou não estar aprendendo, ou até desaprendendo, o que, na verdade, não é a realidade, desde que a gente depois adote algumas práticas aí que nos ajudem. Bem, o que mais aconteceu? Aconteceu, então, que o meio virtual surgiu, né? As plataformas, desculpe, não vou chamar o meio virtual, as plataformas virtuais surgiram, é onde nós estamos aqui hoje, e inclusive eu botei um percentual lá que 60%, 70% das pequenas e médias empresas foram para o meio remoto e, consequentemente, começam a usar as plataformas virtuais. Quem é investidor e acompanha, eu não precisa ser investidor, mas acompanha o mercado de investimentos, sabe o quanto cresceram as ações da plataforma Zoom depois da pandemia. Inclusive, a própria Zoom foi pega de contrapé, porque não estava preparada para o volume de utilização que surgiu logo depois da pandemia. Muito bem, junto com isso, aqui teria um filmezinho, mas depois, quem não viu pode ver, está lá no TikTok, também já surgiram, vamos dizer assim, as formas de burlar isso, né? Esse videozinho é um cara ensinando como é que a gente cria um fundo virtual que faz de conta que tu está assistindo alguma coisa e depois tu bota ele como fundo virtual numa aula, etc. O brasileiro é muito inventivo. Mas vamos lá. Em termos de mundo, então, a gente está tentando dar um nome para esse mundo, o mais conhecido é VUCA, né? Mas agora recentemente eu ouvi sobre o mundo Bunny, o mundo Tuna, não vou entrar aqui em detalhes, e eu queria trazer o conceito de mundo Tesseract para todos, que é o mundo que é chamado de mundo ambidestro, ou seja, o mundo em que o tradicional convive com o novo, e nós estamos no meio desse sanduíche aí, né? E eu acho que o nosso mundo vai ser Tesseract daqui para frente. A gente vai sempre ter um tradicional saindo ou existindo e um novo chegando, e nós temos que aprender a lidar com esses dois mundos. Muito bem, dito isso, entramos no que nos interessa, que é o seguinte: virtual ou presencial? É uma pergunta que sempre me falam, o que é melhor, né? E a resposta que eu dou é: não tem melhor, o que tem são as opções e cada um tem a sua forma. Eu vou comentar, vamos entrar agora em algumas descobertas da neurociência e eu vou compartilhar com vocês o que eu descobri por aí para a gente olhar nesse sentido. Primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o que é virtual, afinal, né? Porque a gente está submetido a uma série de tipos de trabalho. A gente escuta o nome presencial, esse vocês sabem, remoto, home office, part-time, flexible time, o próprio virtual, teletrabalho, que na verdade é o que na lei brasileira a gente chama, teletrabalho é o que a gente chama de home office, né? Mas, afinal, o que é meio virtual? Então, eu queria começar por aí, tá? Começar tirando alguns mitos importantes, assim. Primeiro, virtual é tudo que não é presencial. Todo relacionamento que nós tivermos que ele não for presencial, ele passa a ser virtual. E ele é tão antigo quanto as tribos indígenas. Lembrem, para quem já viu filmes de tribos indígenas, que as tribos, como é que elas avisavam umas tribos às outras que moravam que eram longínquas, né, que moravam umas longe das outras, como é que elas avisavam que elas queriam se reunir ou que estavam tendo problemas? Elas usavam um sinal de fumaça em cima de uma montanha, faz uma fogueira e faz um sinal de fumaça, a outra tribo enxerga e vem para acudir, vamos dizer assim, a tribo ou para se reunir com a tribo. Então, eu queria começar alinhando com vocês que comunicação virtual é a comunicação que não é presencial e ela não é uma comunicação nova. Tá? Há uma grande confusão em plataforma virtual com comunicação virtual. Plataforma virtual é um meio de comunicação virtual, mas não é o único meio. Que outros meios a gente tem? Vamos lá, vamos junto aqui.
Carta é comunicação virtual. Eu sei que a gente não usa muito carta, mas eu que tenho 57 anos via muito o meu pai escrevendo para minha mãe, e eu mesmo escrevi cartas para minha atual esposa. Carta é um meio virtual. Telefone é um meio virtual. E-mail é um meio virtual, né? Tanto que ele é electronic mail, um meio eletrônico. O Facebook, o Twitter, o Instagram, todas essas mídias sociais são meios virtuais de comunicação. Então, primeiro eu queria alinhar isso com vocês, porque quando a gente fala em relacionamento, tecnologia das relações e em mundo virtual, a gente não está falando somente sobre a plataforma virtual, ainda que hoje a gente vai dar um foco por aqui. Há que lembrar que as curvas de aprendizagem em relacionamento virtual não perpassam somente a plataforma virtual, mas sim como me comportar no telefone, como falar melhor no telefone. E, aliás, depois eu vou fazer uma pergunta importante para vocês aí, e a gente vai evoluir nesse sentido. Muito bem. A questão toda, então, agora, eu vou compartilhar com vocês o caminho que a gente tem é entender e aprender com o que a neurociência está nos trazendo. A neurociência não é uma ciência nova, muita gente diz que é nova, ela não é. Ela é uma ciência antiga, mas as descobertas da neurociência são muito recentes. As maiores descobertas são muito recentes por conta do quê? Exatamente de um ponto que a gente falou lá no início, da tecnologia. A tecnologia de fMRI, ou de ressonância magnética, ou do eletroencefalograma e de várias outras técnicas que surgiram aí, permitiram avanços que também foram avanços exponenciais na neurociência. O que começa... Olha, o primeiro ponto que eu queria trazer, que a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Nós não podemos simplesmente digitalizar o presencial. Essa frase não é minha, mas infelizmente eu não me lembro onde é que eu escutei, então eu não posso dar autoria para ela, mas eu achei muito interessante, porque não é um de para. Tá? Então, assim, tudo aquilo que a gente fazia no presencial, não necessariamente, se a gente fizer no digital, vai dar o mesmo resultado. A gente precisa tomar alguns cuidados. E as pesquisas que eu vou compartilhar com vocês vão nos ajudar exatamente a entender esse nosso funcionamento cerebral, e no final eu espero poder trazer algumas dicas aí para vocês. Vamos lá, vamos começar sobre uma primeira vamos dizer assim, primeira descoberta pela UCLA, lá na Universidade da Califórnia. Eles estavam fazendo um estudo no hipocampo. O hipocampo é uma área do nosso cérebro que tem um papel muito importante em criar novas memórias, também em criar mapas mentais na nossa mente, mapas mentais, né? E mapas cognitivos. O nosso cérebro ele computa as distâncias entre objetos, entre sons, entre cheiros. Aliás, esse aspecto da distância entre objetos física, som e cheiro, ajudam na nossa memória. E o hipocampo, eles estavam estudando aí, na verdade, doenças como Alzheimer, como infarto, depressão, esquizofrenia. Eles descobriram que o nosso hipocampo cria padrões neurais de alta complexidade e que são baseados em ritmo e intensidade. Ainda é um mistério, ainda estão evoluindo como é que funciona esse esquema de ritmo e intensidade nos padrões neurais, mas já está descoberto que isso tem a ver com aprendizado e memória. Mas o que dessa pesquisa eu queria trazer para vocês é que foi descoberto que no mundo virtual a linguagem que é baseada no ritmo, ela tem uma estrutura similar, mas a linguagem que é baseada na intensidade é totalmente perturbada, ou seja, quando a gente vem do presencial para o virtual, o nosso hipocampo sofre um impacto e vou botar perturbado. Vou falar um pouquinho mais ainda sobre isso. Uma outra experiência que veio também a mesma linha dessa foi fazer um teste. Eles queriam testar como é que o hipocampo lidava com mapas espaciais. Tá? O que é um mapa espacial? É exatamente como é que eu me localizo em espaço 3D e etc. Então, eles pegaram ratinhos e criaram, vocês vão lembrar, que vocês já devem ter visto, aquelas rodinhas que eles botam na gaiola que o ratinho corre, né? Então, eles pegaram uma gaiola com aquele ratinho, botaram lá, mediram as ondas cerebrais daquele ratinho numa gaiola e criaram uma gaiola totalmente virtual. As imagens em volta da gaiola eram totalmente virtuais. A única coisa real dentro da gaiola era o ratinho na rodinha. O em volta daquele ratinho era como se fosse o mundo real, mas totalmente virtual. E aí eles analisaram a reação do cérebro nos dois ambientes, né? No ambiente em que era totalmente real
e no ambiente que era virtual. Olhem só, os resultados foram extremamente diferentes. Claro, no real, eu nem preciso dizer que o nosso cérebro investiu ali a energia em mapeamento do ambiente, nos sons, nos cheiros, mas no virtual, os neurônios do hipocampo começaram a agir como se fosse randomicamente, como se eles não soubessem onde eles estavam o rato. Vejam que no virtual, a constatação da pesquisa foi que, como esses neurônios começaram a agir randomicamente, eles focaram em contar os passos do rato na rodinha, que até então, para a nossa mente, era a única coisa real naquele momento. Então, ao invés de mapear o ambiente, eles ficaram contando os passos. E mais da metade dos neurônios desse ratinho que estava no virtual, ela foi, não diria desativada, porque a gente não tem como desligar os neurônios, mas ela foi minimizada, a energia foi retirada dela, muito provável para focar em contar os passos. Então, a conclusão aqui, entre essas duas pesquisas, é que os padrões, vamos dizer assim, neurais que a gente usa entre virtual e pessoal são totalmente diferentes. Eles estão continuando essa pesquisa porque eles entendem que, se eles conseguirem entender como é que a gente sincroniza ritmo e intensidade, isso vai ajudar a reparar a memória. Vamos guardando aí, porque já nós vamos conversar onde é que impacta isso. Depois, houveram estudos voltados à personalidade, à individualidade e à noção espacial. Vejam bem, com relação à personalidade, a gente tem um impacto no mundo virtual, por quê? Pensem comigo, né? Nós não temos no mundo virtual, em tese, aquele espaço para o bate-papo paralelo, né? Aquele chit-chat baixinho que a gente fazia, olha para o lado e diz, pô, não sei o quê, comenta com outro. Ou quando tu estás num treinamento, em tese, num seminário, como nós estamos aqui, tu não pode olhar para o lado e dizer assim, pô, a Amorim tá indo bem, está indo mal, pô, o que tu tá achando disso? Pô, me lembrei disso lá em casa. A gente perde isso, né? A gente perde o olhar cruzado que a gente tem no presencial. O que é o olhar cruzado? É tu olhar para alguém, sabe aquele olhar que a gente diz assim, pô, tá legal isso, ou não tá legal isso, né? Então, isso a gente está perdendo. Em termos de individualidade, vocês sabem disso, quem está se relacionando virtualmente, a gente tem dificuldade em saber quando é que a gente interrompe alguém. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento, mas numa relação virtual, às vezes entre um e outro mesmo, duas pessoas, ou três ou quatro, a gente tem uma dificuldade, porque a gente não tem a visão espacial, nem de cheiro, nem de som, nem essa percepção maior. Então a gente fica com dúvidas de quando é que a gente interrompe, e mais ainda, importante, a gente não sabe se a nossa fala é bem-vinda, né? Ou ela está sendo bem recebida, principalmente, por exemplo, como eu estou falando aqui com vocês. Se eu estivesse numa sala com 40, 50, 100 pessoas, eu conseguiria, no visual, ter um feedback. No virtual, eu não tenho esse feedback, então fica aquela dúvida, né? E as nossas decisões, então, elas passam a ser muito mais complexas, porque elas ficam muito mais com base nas percepções, e o nosso cérebro, ele fica muito mais ativado tentando buscar essas dicas, né? Tentando saber quando é que ele interrompe, tentando saber se a fala dele é bem-vinda, tentando saber se as pessoas estão gostando ou não estão. Então, o esforço cognitivo que a gente tem é ligado ao ambiente que a gente está. No presencial, a gente tem esses estímulos externos. Então, esses estímulos externos eles nos ajudam a fixar as informações que são trocadas. Porque nós gravamos muitas informações periféricas, né? O nosso cérebro ele não está só gravando aquilo que o nosso olho está vendo, ele está gravando tudo que a gente está ouvindo, ele está fazendo um mapa tridimensional, e tudo isso nos ajuda a relembrar, a evocar essa memória quando a gente precisa. Quando a gente vem para o virtual, a gente está sempre no mesmo ambiente, né? Ou seja, eu entro de manhã aqui, como eu entrei com vocês, e vou até o final da tarde, praticamente no mesmo ambiente onde eu estou, que é esse aqui, com várias reuniões que mudaram a tela aqui no virtual, mas isso, para a gente relembrar e gravar as experiências, é bem mais difícil, pelo menos como o nosso cérebro foi wired, ou foi montado até o momento, foi desenvolvido até o momento, né? Então a gente tem mais dificuldades para guardar informações. E um último detalhe ainda com relação a essa noção espacial, é que quando a gente perde a leitura de sala, eu vou chamar leitura de sala, é o aspecto da gente estar olhando, né, fisicamente onde a gente está, a gente perde aquele feedback. Bom, isso já foi comprovado, que essa perda de feedback pode gerar inconscientemente
um sentimento de que nós estamos sem propósito naquele local, de que nada está ocorrendo, né? Talvez vocês vão lembrar isso, traz aquele sentimento no final do dia de que a gente chega cansado e dá a impressão que não rendeu nada, que não gerou nada. Então, tem impactos aí na personalidade, na individualidade e na noção espacial. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, isso aqui era um filme, mas eu não vou passar, mas eu quero fazer uma provocação. Isso aqui é um filme com vários, aí vocês estão vendo 4 cãezinhos, mas na verdade esse filme, quando roda, esses cães vão trocando, um quadrinho some, o cão vai para outro canto, etc. E eu queria trazer para vocês uma discussão sobre o campo visual. E eu acho que são mais 2 coisas que eu quero trazer, e aí eu passo por umas dicas e a gente abre para perguntas aí. Vejam bem, vamos lá, venham comigo agora, né? O nosso cérebro, chamado, que muita gente chama de cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro da época, né, que a gente ainda não era o ser humano que nós somos hoje, ele tinha e tem, e continua tendo, na nossa amígdala, uma programação, que ela está ligada ao nosso instinto de preservação, chamada de luta-fuga. Tá? Então, por que existe essa programação? Que sorte, que bom que ela existe, né? Porque ela que nos salva muitas vezes, né? O cérebro reptiliano, ou a ação de luta-fuga é o seguinte: quando tu está caminhando, pega um exemplo, eu estou caminhando numa rua, 2 horas da manhã, lado direito da calçada, lado esquerdo da calçada vem uma outra pessoa, não interessa o estilo ou como ela é, são 3 ou 4 horas da manhã, e quando eu chego, vamos dizer assim, a uns 50 metros dessa pessoa que está do outro lado, ela começa a atravessar a rua, né? O que a nossa amígdala vai gerar? Ela vai gerar, primeiro ela vai acionar uma maquinaria, uma circuitaria, que vai te dizer o seguinte: cara, esse cara pode te matar, pode não fazer nada, mas é uma ameaça. No momento que eu enxerguei essa ameaça, eu tenho 2 ações ali neste instinto de preservação. Ou eu fujo, eu viro e saio correndo, ou eu saio para cima do cara ou da pessoa e eu ataco ela. Não existe uma terceira, porque a terceira não nos colocaria em risco de ameaça. Bem, mas Amorim, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que esse movimento, essas expressões faciais, elas são captadas pelo nosso campo visual. Óbvio, já me perguntaram sobre cegos. Os cegos têm outras sensações mais acuradas que substituem. Mas no caso das pessoas que não têm dificuldade visual, os nossos olhos. Bem, quando a gente vem para o mundo virtual, e eu trouxe essa tela de propósito, e a gente faz reuniões aí com 20, 30, 40, eu já vi tela com 100 pessoas, qual é a mensagem para o nosso cérebro? A mensagem para o nosso cérebro é o seguinte: vamos olhar essa tela aqui, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, tem 42, 50 câmeras aqui nos olhando. Bem, para o nosso cérebro são 50 pares de olhos olhando para nós, e 50 pessoas que podem, uma hora ou outra, algumas saltar e me atacar. Lembre que o meu cérebro não identifica essa diferença entre o virtual ou não. Tá? Quanto mais as pessoas forem estranhas a mim, ou seja, quanto menos eu conheço essas pessoas que estão aqui na tela, mais o meu foco atencional vai ser distribuído entre as diversas telinhas, como que se eu tentasse me proteger, porque se alguém saltar, a minha amígdala vai dizer ataca ou foge. Então, o que acontece com esses olhos nos encarando? Deixa eu dar um exemplo para vocês, e por isso que eu botei os cachorrinhos, e vocês vão lembrar quem já passou por isso. Eu acho que vocês já passaram, eu já, da gente estar numa reunião com 7 ou 8 telas e atrás de alguém passa um gatinho, ou um cachorrinho, ou mesmo uma pessoa. Olha, se não 100% das pessoas, a grande maioria vai detectar aquele movimento, aquele gato, aquele cachorro, aquela criança, aquela pessoa que apareceu atrás de alguém, mesmo que tenha 50 câmeras. Bom, Amorim, o que isso tem a ver? Isso quer dizer o seguinte, gente: cada vez que a gente está nesse contato, e quanto menos conhecidas as pessoas são, mais o nosso cérebro vai tentar controlar todas as câmeras, ou olhar para todas as câmeras, para manter aquele instinto de preservação, manter aquelas ameaças sob controle. Isto é exaustão cognitiva. Então, como é que a gente pode trabalhar sobre isso? A gente pode trabalhar sobre isso da seguinte forma: a gente gera uma única informação, que é o que vocês estão tendo agora, vocês estão vendo uma única tela, isso vai ajudar na sensação, vai minimizar a sensação de ameaça, e também ajuda na sensação de pertencimento. Por quê?
porque todos estão olhando para um mesmo foco, seja uma tela, seja um filmezinho. E também diminui a nossa sensação de isolamento. Vejam que interessante, né? Aquilo que a gente acha que é muito bacana, na verdade, gera uma grande exaustão cognitiva. Bom, mas Amorim, como é que eu faço? A minha sugestão é a seguinte: liga a câmera no início e apresenta todo mundo, conversa, todo mundo se olha, bota no speaker view, se for o caso do Zoom, ou bota uma apresentação, né, um ponto único de visão, faz a reunião e no final retorna. Um último ponto sobre a visão, e depois nós vamos falar da escuta, é o seguinte: a nossa construção de confiança, o ser humano constrói confiança com base em vários movimentos, né? em várias leituras. Mas uma das grandes leituras do ser humano para a construção de confiança é o olho no olho, é o olhar no olhar. Tá? E eu noto muitas vezes que a gente vai, às vezes eu vou para algumas reuniões, eu já fui à reunião onde a pessoa aparece só a testa dela na câmera, eu fui a reuniões onde a pessoa fala contigo desta forma aqui, porque, enfim, não está se dando conta, né? E eu já fui a reuniões, inclusive, que a pessoa fala para fora, como se ela estivesse olhando para o horizonte, olhando lá para o céu, como é que está o céu, se está tudo muito bom, se está tudo muito bem. Muito bem, o ângulo da câmera também impacta na geração de confiança no meio virtual. Então a gente tem que prestar atenção. Fala na câmera à medida do possível, né? Eu comprei onde é que está o meu computador? Eu recebi um computador da minha empresa que conseguiram colocar a câmera no lado esquerdo inferior do computador. Tá? Ou seja, cada vez que eu teclo, aparecem meus dedos teclando, né? E quando eu falo, parece que eu estou falando para o horizonte, porque a câmera está lá embaixo, no canto inferior. Então, esta parte do olhar ela é muito importante e a gente tem que lembrar destas coisas, porque isto vai gerando vamos dizer assim, a distribuição de foco atencional e, consequentemente, a nossa exaustão cognitiva. Muito bem, vamos falar sobre o nosso último aqui, e eu quero deixar um tempo aí para a gente conversar, porque eu acho bem importante aí a gente também poder trocar ideias. Escuta e fala. Tá? Vamos falar sobre a escuta e sobre a fala. Lembra que eu falei da questão do mundo virtual? Houve uma pesquisa que foi feita bem antes, há muito tempo atrás, já lá por 2012, 2014, que os cientistas estavam tentando entender a perda auditiva em pessoas com idade cronológica muito grande. Tá? Vamos lá, 85 anos, 86 anos, isso está comprovado, a gente perde a audição, né, ou diminui a capacidade auditiva. Né? Aquele exemplo que eu coloquei antes de vocês daquela foto é exatamente aquele movimento, né, que a gente faz para ouvir. Né? O Instituto Nacional de Segurança Ocupacional e Saúde fez essa pesquisa na Europa, e eles estavam tentando entender assim, o que acontecia, né, por que isso acontecia e quais eram os impactos. E eles concluíram, dentro dessa pesquisa científica, que a perda de audição ela impacta diretamente nos nossos recursos cognitivos, que tratam também das falas rápidas, das falas complexas, das informações, da tomada de decisão. O que acontece com essas pessoas lá da pesquisa, cronologicamente, vamos dizer assim, evoluídas em idade, né? Eu não gosto de chamar de velho, porque esse conceito ele me incomoda um pouco. Eles descobriram, então, que o nosso cérebro, quando a gente está tentando escutar, ou focando nossa escuta, ele tende a diminuir a energia ou a atividade neuronal em áreas hipocampais, que são áreas que são responsáveis exatamente pela tomada de decisão, pelo aprendizado, pelas falas rápidas, pela complexidade da fala e pelas informações, o que a gente chama de áreas executivas. Né? Bem, fazendo um depara, dá para concluir que isso não é só no ser cronologicamente de idade avançada ou velho, se assim quiserem. Né? Isso também ocorre no ser normal, ou seja, no ser normal no sentido de idade, assim, onde a idade está crescendo, né? O ser que está ali com 20, com 30, com 40 anos. Toda vez que nós temos uma dificuldade em ouvir, a tendência do nosso cérebro é desviar energia destas áreas que eu comentei com vocês, que são áreas executivas, para poder focar na escuta. Por quê? Porque se nós não somos multitarefa com o cérebro como um todo, e eu já vou falar sobre isso, menos ainda na escuta. Tá? Bom, Amorim, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, que se a gente não prestar atenção
no meio que a gente está usando para se comunicar e na forma como essa escuta está ocorrendo, a gente pode ter prejudicado a nossa produtividade. Mais uma pesquisa que foi feita em 2014 com telefonistas, na época, foi uma pesquisa científica, concluiu que um delay, quer dizer, ou seja, uma falhazinha de 1,2 segundos na escuta, então é a falha de eu escutar vocês, ou vocês me escutarem, de 1,2 segundos. O que é 1,2 segundos? Foi isso aí que passou. Tá? Ela traz um sentimento inconsciente para o nosso cérebro de que a pessoa que está falando, ela está menos consciente de mim, ela está dando menos atenção, ela não é muito amigável, ela é menos ativa, ela é indisciplinada, e esse sentimento, não é 100% das vezes, ele é inconsciente. Vejam, 1,2 segundos. Então vamos lá. Se o nosso cérebro não é multitask, tá? Ou seja, nós não conseguimos ter o mesmo foco atencional quando a gente tenta fazer muitas coisas. E aí eu volto como eu abri hoje a nossa conversa. Lembram? Se desliguem o celular, o WhatsApp, a televisão, o rádio, o e-mail. Por quê? Mas, Amorim, eu consigo fazer tudo isso. Eu consigo estar aqui te escutando e eu consigo assistir o Netflix, eu consigo fazer meu e-mail e mandar o WhatsApp. Claro que tu consegue, não tem problema nenhum. Mas pode ter certeza que o teu foco atencional está totalmente distribuído e tu está perdendo produtividade num desses campos que tu poderia estar ganhando mais. Por exemplo, aqui na nossa conversa. Então, quando a gente tem eco, a gente tem barulho, a gente tem pessoas que falam muito baixinho. Pois é, eu vou contar para vocês sobre a neurociência. Então, pessoas que falam baixo. Quando a gente tem estática, isso gera uma enorme fadiga na nossa cognição. E esse esforço adicional, ele acaba diminuindo também aquelas áreas que foram memórias. E mais do que tudo, né, a gente comprovado cientificamente, aumenta os nossos níveis de estresse. A pressão alta, enxaqueca, doenças coronarianas, perda de memória, todas essas estão relacionadas a esse esforço cognitivo. Muito bem, para a gente não ficar aí sem falar nada, né? Então, ou dar alguma dica, a gente tem que prestar mais atenção, a gente tem que escolher, prestar mais atenção, ou seja, quanto menos a gente tiver interferência, mais atenção focada, o nosso foco atencional vai estar no que a gente está escutando, e vendo também funciona o mesmo raciocínio. A gente tem que escolher o lugar correto. A gente tem, de vez em quando, ou muitas vezes, não precisa ser sempre, falar mais pausadamente, ou seja, falar mais pausadamente permite que o outro consiga captar mais facilmente. Temos que usar o modo mudo, né? Não é à toa que a gente já criou a palavra mutar, né? Mutem seus microfones, né? Tem que cuidar com as conexões ruins, e mais do que tudo, isso vale para todos, a gente tem que exercer a presença, e eu vou falar disso já já. Muito bem, que dicas então para a gente ir encerrando já aqui e poder abrir para a gente conversar, né? Primeira dica, sempre que tu tiveres que encontrar com alguém, a primeira pergunta que tu tens que fazer é: qual a forma mais efetiva para encaminhar essa questão que eu preciso com a pessoa que eu vou conversar ou com as pessoas, né? Nem sempre o meio virtual, uma plataforma virtual, é o melhor caminho para conversar com alguém, por exemplo, a primeira vez. Eu já vou falar sobre isso. Pode ser que um e-mail resolva, pode ser que uma mensagem via uma mídia social resolva, pode ser que eu tenha que me reunir presencialmente. Eu sei que agora a gente está saindo numa grande dificuldade, mas a gente já sabe que mantendo aí todos os cuidados, né, com relação à Covid-19, já dá para fazer uma reunião presencial. Pode ser que eu tenha que telefonar. Tá? Muitas vezes não é um WhatsApp que resolve algo. Inclusive eu vejo pessoas brigando por WhatsApp. Não se briga por WhatsApp, isso não existe. Quando tu sentiu que tem algum problema, que criou algum ruído no WhatsApp, tu tem que pegar ou um telefone ou um presencial para resolver. Não pode tentar. Né? Vocês sabem disso, quem mexe com mídia. E também eu queria trazer o conceito de que nas reuniões virtuais, um exemplo de como a gente tem que escolher, também como um dos resultados aí de análises neurocientíficas, o primeiro encontro virtual é sugerido que a gente não faça por vídeo. Por quê? Porque vocês sabem que o ser humano julga, e isso é normal, esse julgamento inicial, e o julgamento inicial no meio virtual ele está sendo impactado hoje por vieses que a gente ainda não domina. Tá? Vieses são crenças que a gente tem. Então, por exemplo, há uma sugestão que nessa primeira reunião que tu vais ter com alguém que você não conhece, que ela não seja
por câmera, que ela seja ou por telefone, que ela seja presencial. Por quê? Porque quando as pessoas não se conhecem, tudo se amplifica, o julgamento se amplifica. Então, veja bem, imagina que tu faz uma reunião por meio virtual, esses dias eu fiz uma, primeira, a gente não é perfeito, e a pessoa que estava lá estava com a câmera fechada. Tá? Já começou a rolar um monte de coisa na minha cabeça de por que a pessoa não queria abrir a câmera. Pô, será que eu tenho que fechar a minha câmera? Logo eu me dei conta que ali não era o meio correto de fazer aquela reunião, eu devia ter telefonado, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, que dicas para a gente fechar agora eu quero deixar para vocês? Primeiro, observem o conceito do multitask. Tá? Na medida do possível, pessoal, evitem no meio virtual, no mundo virtual, o multitask, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Tá? Além de respeito com o outro ou os outros que estão do outro lado, vocês vão estar centrando o foco atencional, e lembra que eu falei da presença? Vocês vão estar presentes naquele local, como eu estou agora com vocês, em que eu estou com todas as minhas mídias desligadas, paralelas. Às vezes a gente esquece um celular ou outro, não tem problema, vai ali e desliga. Tá? Segundo ponto, procura diminuir os intervalos nas reuniões virtuais. Ficar entre 25, 50 minutos. Se for 90 minutos, tem que criar um intervalo no meio do caminho, um coffee break ou um break sem coffee, não tem problema, mas usa intervalos. Principalmente quem passa o dia inteiro em reunião virtual, como eu, por exemplo, eu crio intervalos para quê? Que seria aquele intervalo que no presencial tu vai buscar um café, tu vai fazer um pipi, tu vai dar uma olhada lá para o céu para ver como é que está o dia, tu vai dar um oi para alguém que tu não cumprimentou quando chegou. Eu aqui tenho uma coberturinha, eu saio, vou lá para a cobertura, olho para cima, converso com o meu cachorro. Né? Usem dicas visuais. Quando a gente está no presencial, a gente faz isso naturalmente, né? Sacode a cabeça, o corpo fala, né? Que dicas visuais a gente pode usar no mundo virtual? A gente pode sacudir a cabeça, dizendo que concorda ou não concorda, ou olhar assim, né? Dizer, nossa, que espanto, né? A gente pode acenar, dar um oi, a gente pode fazer um polegar para dizer ok. Né? Então, existem uma série de coisas que a gente pode usar no mundo virtual. Cuidar com o número de pessoas que se reúnem nas câmeras, né? Eu já falei. Usem os chats, os pools. Vocês lembram aquele papinho lateral e tal? Se tu tá numa reunião e tu quer fazer aquele chit-chat lateral com participantes, tu pode usar o WhatsApp. Mandam lá pro Amorim, olha só, Amorim, que legal. Ô, Amorim, agora tu tá com uma sujeirinha no olho aí, não sei o quê. Dá para fazer, não tem problema desse que seja relacionado à reunião. Outra coisa, cuidem com o que é reunião social e reunião de trabalho. Eu tenho visto muitas reuniões em que o pessoal traz o vinho, traz a comida, a cervejinha e vamos fazer a reunião. O nosso cérebro não está preparado para isso ainda, tá, gente? Há uma confusão aí no foco atencional, e se vocês pensarem, no presencial a gente não faria isso. Eu, pelo menos, não fiz, ainda não tive essa oportunidade de, por exemplo, 2, 3 horas da tarde, ou 4 horas, ou 5, como eu já vi, fazer reunião aí com uma caipirinha e etc. e tal. Então, cuidado, não tem problema, mas tem que ter cuidado, porque há uma confusão, uma certa confusão cerebral, a gente não está wired para isso. Outro ponto, anotem ou gravem. Se for gravar, tem que pedir autorização. Se não, anotem o que está se conversando. Já que a nossa memória, a gente já sabe que ela não está gravando tudo que deveria, por ela estar no mundo virtual, não conseguir fazer um plano 3D, não conseguir trazer sons, cheiros e falas para gravar a nossa memória de longo prazo, a gente precisa anotar para que a gente possa relembrar. Tá? E em termos de equipamento, a minha sugestão é usar equipamentos de reserva. Eu aqui, no caso, tenho mais um computador ligado na minha esquerda e tenho um desligado lá na minha direita. Eu sou meio freak, assim, então eu tenho. Mas para a internet eu não tenho. Se cair, eu vou ficar desesperado aqui, vou ficar sem mim. E, por fim, 2 dicas importantes. Vocês podem usar isto também para o lado pessoal. Por exemplo, o que impede hoje da gente fazer uma reunião com as nossas famílias ou com os nossos amigos? Só que a primeira reunião que eu fiz virtual com a nossa família, eu botei aí 12 pessoas no Zoom, todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. Bom, a reunião foi um caos, né? Depois eu me dei conta que... Mas se a gente estivesse num restaurante, como é que seria isso? Teriam 2 ou 3 sentados conversando e depois um levantaria, ia para o lado do outro. Aí eu criei breakout rooms nas reuniões de família, a gente entra, dá um oi para todo mundo, cria uns breakouts, a gente vai trocando ideia entre 2 ou 3,
depois mistura os breakout rooms, depois volta para o grande cenário. É uma forma que a gente usa, inclusive, em desenvolvimento e treinamento. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque eu acho que agora a gente tem que bater um papo aí. Eu deixo aqui para vocês o meu e-mail pessoal, o meu site. Convido já vocês aí para me seguirem pelo Face, pelo Instagram. Eu tenho 2 Face, porque ele limita em 5.000. E o meu LinkedIn está aí, também meu telefone, né? Fiquem à vontade. Eu costumo sempre dizer o seguinte: cuidado com aqueles que pretendem me enviar e-mail ou me telefonar, porque eu respondo todos os e-mails e atendo os telefonemas, né? Isso parece uma falácia, mas não é, porque hoje eu sei que muita gente acaba dando os endereços e etc., e depois não responde, né? Dito isto, vou terminar aqui o compartilhamento e vou devolver para o Edson aí para a gente ficar, como eu digo assim, para a gente abrir para perguntas, mas não necessariamente respostas, porque a gente não tem resposta para tudo, né? Legal, muito bom, Paulo. Gostei bastante. Adorei a tua apresentação. Edson, a gente tem algumas perguntas aí no Face. Senão eu tenho, né? Eu sempre tenho umas perguntinhas. Está fechado? Eu sempre tenho umas perguntinhas. Vamos deixar o público primeiro. Tá fechado? Não, aqui eu acho que foi muito esclarecedora a tua fala. Na verdade, é o nosso dia a dia, a nossa vivência, né? Então a gente vai se percebendo, né? Até agora não temos nenhuma pergunta do público, então pode seguir com o teu questionamento aí, Jeremias. Legal, show. Na experiência do Ratinho, a gente se vê muito, né? Eu me comparo muito com esse Ratinho, porque o nosso perfil técnico e do nosso público na área de tecnologia da informação sempre foi um público mais retraído e fechado. E ele sempre lidou muito mais com a máquina do que com, às vezes, os colegas do lado, né? E a gente tem uma... E esse perfil mais focado e mais fechado, isso pode explicar um pouco a alta taxa de ansiedade que esse público demonstra? Pode sim, porque quanto mais fechado tu fores, né, quanto mais introspectivo tu fores, mais isso pode gerar sofrimento, principalmente agora, né, Jeremias, nesse mundo que está totalmente virtual, né? A dica que eu daria aí, eu sei que é para engenheiros e às vezes para a turma de TI, eu sei que é difícil, nós precisamos trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente precisa investir no autoconhecimento e na autoconsciência. O que é isso? As pessoas, não é encontrar Buda, não precisa fazer meditação em templo, sabe? Às vezes as pessoas confundem. Não é isso. Pode até ser, mas não é isso. Tá? O autoconhecimento é um trabalho da gente entender o nosso modus operandi, ter inteligência emocional, entender como é que as emoções afloram na gente, e ter autoconsciência, né? A gente ter consciência de si mesmo, porque isso vai nos ajudar a fazer esse movimento que a gente precisa para não causar esse estresse que a gente tem. Né? E veja, Amorim, mas como é que eu faço? É terapia? Eu não sei, tem N caminhos aí. Né? Tem terapia, tem meditação, tem gente que faz curso de coach para poder aprender lá de si mesmo, tem aprofundamentos em inteligência emocional, tem terapia também, tem psicoterapia. Enfim, o caminho eu não sei, porque eu não sou um profissional indicado para dizer qual é o melhor. Tá? O meu, eu vou dizer para vocês, eu tentei meditação, não consegui. Tá? Eu durmo quando eu vou meditar. Então, o que eu acabei fazendo? Eu decidi fazer um curso de formação de coach, e eu não atuo como coach, eu fiz só o curso, só não, né? Foram 120 horas, 160 horas, e, nossa, foi uma jornada maravilhosa de autoconhecimento para mim. Comecei a descobrir coisas que eu não descobria, mudei muita coisa no meu comportamento, na atitude, porque essa é a grande mudança, né? É a mudança interna de comportamento e atitude. Então, assim, só resumindo, sim, pode gerar esse aspecto da introspecção, e veja, isso não é um julgamento, tem gente mais introspectiva ou menos, mas para esse novo mundo a gente precisa investir no autoconhecimento. Tá? Perfeito. E eu tenho mais uma. Mais uma pergunta. Eu queria poder contribuir um pouquinho nessa questão da minimização de alguns neurônios, né, de algumas cognições. Aquilo quando você falou do feedback, né, que quando a gente fala para um público, a gente aguarda um feedback. Eu mesmo passei por isso o ano passado, né? Eu também tenho falas para público, inclusive como essas de hoje, né, no Bom Dia TI, e por alguma razão eu acabei abandonando o feedback.
eu não aguardo o feedback. E essa sensação de abandonar pode se caracterizar por essa minimização de alguma área do cérebro? Não, porque, veja bem, nosso cérebro está sempre aprendendo, né, Julemir? Quanto mais tu fores praticando isto, mais o teu cérebro vai aprender com isso e menos penoso vai ser para ele. Tá? Então, assim, isso é uma grande coisa que nós temos nessa circuitaria cerebral, né? A gente aprende sempre. Então, se tu começar a trabalhar com isso, é a mesma coisa que a ansiedade, né? À medida que tu vai trabalhando os causadores da ansiedade, teu cérebro vai aprendendo, né? E com isso ele vai evoluindo. Nós estamos em constante evolução. Agora, eu queria trazer uma dica, por exemplo, que eu descobri. Quem quer, por exemplo, que gosta de feedback, não pode abandonar, eu acho que a gente tem que começar a mudar, como tu falaste. Sabe o que pode usar? Pode usar a nuvem de tags. Em algum momento dentro da fala, para e diz assim, pessoal, entrem aqui e me digam como é que vocês estão se sentindo. Tô chateado, tô com o saco cheio, tô achando bom, ruim e tal. Ali é uma certa forma feedback. Tu pode também, dependendo do número de pessoas que estão participando, a nuvem de tags se aplica para grupos maiores, tu pode parar, abrir as câmeras e dizer, pessoal, quero ouvir 2 ou 3 aqui, como é que nós estamos indo até agora. Tá? Dá para fazer. Mas eu também acho, e estou contigo, assim, que a gente tem que começar, é aquilo, lembra? Não vamos digitalizar o presencial, né? No digital, a gente tem que começar a fazer algumas práticas e fazer MVPs. Eu acho bem legal o que tu estás fazendo, porque isso vai provocar a geração de novas sinapses e também novas memórias que vão acabar aprendendo a conviver com isso. Tá? Então, é bem legal esse ponto que tu trazes aí. Que show. Tem uma pergunta, agora surgiram perguntas aqui, né? Agora o povo se assanhou, né? A Catiúcia nos pergunta assim, ela relata aqui, eu tenho medo de deixar o cérebro preguiçoso ou agitado demais com tanta informação. No início da pandemia, queria ver todas as lives. Hoje já estou mais controlado. Esse medo é exagerado? Não é, Catiúcia. Bem-vinda ao mundo virtual, bem-vindo ao mundo pós-pandemia. Se tu lembrares, eu comentei sobre uma síndrome chamada FOMO, que é Fear of Missing Out, que é medo de perder alguma coisa. Tá? Isso está acometendo todos nós, porque a gama de informações disponíveis que nós temos é tão grande que a gente nem sabe mais onde é que vai. Eu assisto a live do Amorim lá, eu vou, mas ao mesmo horário tinha um curso, mas ao mesmo tempo o Netflix, mas as notícias, mas não sei o quê. O que a gente tem que começar é usar uma capacidade que a gente tem. Eu tinha um professor nosso que dizia que a capacidade não está em ser prolixo, está em ser conciso, né? É a gente filtrar aonde a gente vai estar e baixar este nível, porque isso vai nos ajudar a baixar o nível de ansiedade. Primeira coisa, nós nunca vamos conseguir acompanhar a velocidade das informações daqui para frente, nunca conseguimos. Tá? Então, primeiro, bota isso na tua cabeça. Isso já acalma de cara a nossa mente. Segundo, filtra. Vê onde é que tu vai participar e, assim, te acostuma a criar um padrão de pensamento que, assim, virei a página. Se eu perdi a do Amorim, bailou, Amorim, muito obrigado, um dia te encontro. Tá? Se eu acho que a do Amorim é muito legal e foi gravada, aguarda lá. Tem aplicativos. Esse dia eu conheci o SCAD, que é do Luiz, lá que era da HP, que é um aplicativo que te ajuda a guardar coisas para ver depois. Tá? Então, primeiro, o medo é normal. Nós não vamos conseguir gravar todas as informações. O que a gente precisa fazer é o que tu já está fazendo, que é se controlar mais e filtrar onde é que a gente vai estar. Exatamente isso. Uma outra questão colocada pelo Ademar. Quem é introspectivo, ele pode se sentir mais confiante na hora de falar no virtual? Quem talvez em público teria mais dificuldade, agora no virtual se sente mais confortável? Pode ser? De uma certa forma, sim. Tá? Por quê, Ademar? Porque a timidez, quando ela é no presencial, ela se aflora mais. Né? Porque as pessoas estão te olhando, estão te sentindo, estão te cheirando, né? O teu som está ali, o teu cheiro está ali, cara a cara, né? Eu lembro do corpo fala, né? E quando tu vai para o virtual, por exemplo, o cara mais introspectivo e tímido, ele pode fechar a câmera e ele está falando para uma máquina, em tese, e ele não está tendo contrapartida, quer dizer, tu não está vendo se a pessoa está fazendo cara feia, se está dormindo, né? Qual é o temor do palestrante é a plateia dormir, né? Tu não está vendo se o cara está dormindo e etc, né? Agora, isso pode sim, pode gerar mais confiança, mas não quer dizer que gere mais produtividade. Tá?
Eu continuo insistindo que quem é mais introspectivo e mais tímido deveria investir no autoconhecimento e na evolução no sentido positivo, de comportamento, não tentando eliminar. Né? Eu digo que eu sou um cara tímido até hoje, mas eu não eliminei a timidez. Sabe como é que a gente domina a timidez e a introspecção? Com conhecimento. Tá? Quando eu decidi ser palestrante, eu tinha medo de falar em público. Hoje eu já fiz palestra para 3 mil pessoas. O que eu fiz entre lá e hoje? Eu continuo tendo medo toda vez que eu subo no palco, porque o medo é inerente ao ser humano. Mas o que eu fiz? Eu adquiri tanto conhecimento que eu consigo minimizar aquele medo a partir... Eu fui fazer curso de teatro, técnicas de palestra, dicção e oratória, etc. Então eu minimizei isso. E é assim que a gente pode trabalhar. Acho que chegamos no tempo, né, Edson? A confiança no teu conhecimento, ela supera a timidez, então isso é normal. Exatamente. Uma última perguntinha, tá? Vamos ver se a gente consegue responder ela rápida, porque já chegamos no nosso tempo, né? A Cláudia Betiol nos pergunta, qual a tua dica para criar a cultura ou responsabilidade da equipe para lidar com a liberdade no trabalho home office? É um pouco mais abrangente, né? Mas é justamente aproveitando todo esse teu conhecimento dessa área, né? Eu acho que tem um caminho, né? Que criar cultura não se faz com uma única coisa, né? Cultura é o resultado de uma série de ações que a gente tem que estar, ações que vêm da organização, do líder e também do time. Tá? Então, assim, a gente poderia até, de repente, já fica aí o convite da gente bater um papo sobre cultura na home office, né? Que eu acho que é um tema bem bacana. Mas, assim, eu vou te dar uma que eu uso com o meu time, o que eu usei. Nós não estávamos home office até fevereiro de 2020 e todos fomos do dia para a noite para casa. Né? Eu co-criei, eu usei co-design para discutir com o meu time os nossos contratos e de como nós iríamos funcionar a partir dali no relacionamento virtual. Contratos desde como eu me porto, como é que eu vou estar dentro das reuniões virtuais, falamos sobre atraso, sobre presença, sobre câmera aberta, sobre microfone, sobre respeito, sobre reconhecimento. Nós contratamos isso. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria deixar para tu pensares é alinhamento de expectativa de entrega. A equipe tem que ter uma expectativa de entrega alinhada. Porque eu vejo às vezes a gente não alinha a performance, o que a gente espera, não só o gestor dos seus liderados, mas os liderados entre eles. Né? Tem que haver um alinhamento grande. Enfim, existe um trabalho que tem que ser feito de desenvolvimento comportamental de equipe para começar essa criação de cultura. Lembra que eu falei de autoconhecimento? Ele vale para o indivíduo, ele vale para o grupo. O grupo tem que se conhecer, tem que fazer os combinados, tem que fazer os alinhamentos e, a partir daí, começar a trabalhar juntos e ir fazendo ajustes. E está na mão do líder provocar este ambiente para que isso aconteça. Mas está na mão de todos fazer que isso aconteça. Gente, eu acho que terminamos, né, Edson? Muito legal, muito Paulo. obrigado, Amorim. Foi realmente, a gente poderia certamente se estender, mas vamos lá, vamos cuidar os tempos também, né, para a gente não cansar, fazer o intervalinho, agora todos vão tomar o seu café, já que a gente não pode fazer isso presencial. E a gente já deixa o convite para daqui, sei lá, ano que vem, quando estiver no presencial, Amorim, você sobe de Canela para cá e a gente conversa presencialmente, porque os retornos que a gente tem tido aqui, um feedback muito positivo pela tua fala, foi realmente muito agradável, e a gente poderia se estender bastante sobre esse tema, né? Muito obrigado pela tua disponibilidade, por conversar conosco, obrigado aos nossos patrocinadores, e muito obrigado, pessoal, que esteve nos acompanhando nessa manhã, através aqui das plataformas, pelo Zoom, pelo Facebook, também pela Bitcoin TV. Nós tivemos aqui só nas nossas redes aqui no Facebook e no Trino, em torno de 60 pessoas, e certamente isso aqui vai se expandir bem mais, que vocês vão recomendar esse vídeo para os colegas de trabalho para acompanharem também, né? Então, eu só quero fazer um reforço rápido ainda. Nós vamos ampliar ainda mais discussões sobre essa parte de RH. No dia 23, nós vamos fazer um Trino Connect em parceria com a RH Serrana, que foi uma das apoiadoras aqui do nosso evento na divulgação, e junto com o Great Place to Work. Então, Trinopolo, a RH Serrana, GPTW, vamos criar um painel aí, e é justamente um tema que o Amorim até citou, né, que
o ser humano no centro, né? É um diálogo sobre a gestão de pessoas. Nós teremos, então, uma fala sobre a questão da atração e da permanência de talentos nas empresas, uma outra fala usando a tecnologia, como a tecnologia ajuda atualmente a selecionar e a gerenciar as pessoas dentro das empresas, e um outro painel ali sobre a questão da liderança, e depois também um espaço aberto para o debate, para a discussão entre os participantes. Então, a gente reforça esse convite, já coloca na agenda, segunda, já vai estar na agenda do Trino, essas informações vai ser virtual também, e no dia 23, às 9 horas da manhã. Pessoal, muito obrigado novamente pela participação de todos. Obrigado, Amorim. Satisfação recebê-lo, conhecê-lo e certamente teremos mais conversas por aí. Obrigado, Edson, e obrigado, Juremir, aí também. Quero agradecer a vocês novamente o convite, aqueles que nos escutaram também, e só reforçar aí rapidinho que eu fico à disposição aí pelos contatos que eu mandei de todos, tá? Fiquem à vontade. A gente está no mundo da colaboração, do compartilhamento, é a forma que a gente vai evoluir aí para onde a gente tem que chegar. Então, valeu e fico sempre à disposição. Obrigado. Quem, por acaso, não anotou o contato do Amorim, pode me contatar lá pelo Trinopol, que a gente também repassa esse contato aí. Pessoal, uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana, um excelente Dia dos Namorados para todos nós que espero que estejamos namorados ainda, tá? Tchau, tchau.